Eu, particularmente, gostaria de acrescentar um quarto tipo de parábola que havia também na época de Jesus, que não seria apenas esses três. É o que eu chamaria de parábola viva. Deixa eu ver onde é que está aqui, ó. Parábola viva. O que é a parábola viva? A parábola viva é quando você pega e dramatiza um ato ou uma história para torná-la mais forte para o público. Eu vou explicar e vocês vão entender. Lembre-se que na época de Jesus não havia rádio, não havia TV, não havia internet, não havia PowerPoint, não havia ilustrações assim. Então as pessoas tinham uma capacidade de imaginação muito maior do que a nossa. Vocês sabem que com o advento da televisão, isso foi sério. Desde o advento da TV para cá, e cada vez pior, as gerações estão perdendo a capacidade imaginativa. Porque antes você só escutava, só ouvia e tinha que imaginar. Se você estivesse lendo um livro, pouquíssimas ilustrações havia nos livros. Então você estava lendo lá, por exemplo, um livro Alice no País das Maravilhas, você tinha que imaginar o rosto da Alice na sua cabeça. Se você estivesse lendo Incidente em Antares, você imaginava as personagens na sua cabeça. Se você fosse ler Machado de Assis, Quincas Borba, você imaginava o Rubião na cabeça. Se você estivesse lendo Orígenes Lessa, você imaginava. Eu lembro quando eu lia esses livros, e olha que já tinha TV na minha época, Memórias de um Cabo de Vassoura, Memórias de um Fusca. Eu ia lendo e imaginando o rosto dos personagens, o tom da voz deles. Isso era muito mais comum no passado. E quando as pessoas ouviam as histórias, as crianças ficavam assim em volta da lareira, ouvindo o mais velho contando a história, ela tinha que imaginar todo o cenário na sua cabeça. Isso era bom, porque os neurônios estavam fazendo exercício físico. Só que com o advento do rádio, agora eles só imaginavam a cena, porque as vozes já eram produzidas pelos locutores. O som também. Quando veio a TV, agora a TV já tirou a razão de imaginar o rosto, porque o rosto está ali. E isso foi piorando com a vinda depois da internet, de outros meios aí que nós temos. Então hoje o nosso poder de imaginação é muito menor do que no passado. No passado eles exercitavam mais alguns neurônios do que nós. Nossa mente está atrofiando. Bom, isto colocado, isto posto, eu volto agora à época de Jesus. Para eles, qualquer história bem contada prendia a atenção do auditório. Hoje um pregador tem que usar um PowerPoint, uma ilustração, quase que pular de paraquedas dentro da igreja, porque senão o povo não prende, o povo não aguenta ficar muito tempo ouvindo. Naquele tempo não. Você ficaria horas ouvindo apenas alguém declamar um poema de Homero. Então havia um recurso que era a dramatização de uma mensagem. E essa dramatização consistia no seguinte: a pessoa podia tomar um ato, geralmente era um ato muito estranho, que ele podia exercer dois resultados no auditório. Letra A. Era um ato tão estranho, que o pessoal cruzava os braços e falava assim: por que você está fazendo isso? O que você quer dizer com esse ato estranho? Ou, segunda situação, o ato era tão estranho que não precisava de explicação. Todo mundo já entendia. Então, vou dar exemplos para você. Suponhamos que eu tenho um amigo chamado João, e era muito meu amigo, todo mundo me via com o João para cima e para baixo, e de repente o João quebrou a minha amizade, ele me traiu, e todo mundo ficou sabendo que ele me traiu. Um belo dia que eu estou numa festa, dando uma festa em minha casa, o João chega na porta pedindo para entrar. Eu chego perto dele, isso na cultura do Oriente Médio, que aqui no Ocidente fazer isso é bobagem, é loucura, mas na deles funcionava. Eu chego diante dele, e com tristeza eu só olho para ele, e pego a minha veste e rasgo a veste. A veste é cara. Eu rasgo a veste, aponto e saio. Isto é uma parábola ilustrada. Eu não precisei dar explicação. Só o fato de eu rasgar a veste já foi um sinal claro e forte para todo mundo. A nossa amizade foi rasgada. Perceberam? Isso era muito impactante no auditório. Uma outra forma que eu falei era de atrair a atenção do povo, para o povo perguntar: o que você quer dizer com isso?
vou dar exemplos bíblicos. O exemplo bíblico é esse aqui, inclusive. Ó. Esse aí é o profeta Oséias e a mulher dele, Gomer. Você sabe da história. Gomer traía Oséias, era uma mulher adúltera, e Oséias vai lá no meio da prostituição, amando de Deus. Oséias, um profeta, um homem de Deus, vai lá no meio da prostituição, pega Gomer e começa a desfilar com Gomer pela rua como se ela fosse a mulher mais fina da sociedade, como se fosse a mulher mais justa, a primeira dama, quase. E todo mundo pergunta, Oséias, você está ficando louco? Essa mulher é uma adúltera, ela te trai. Por que você está agindo com essa mulher como se ela fosse uma mulher fiel? Aí Oséias, vocês querem saber? Que bom que vocês perguntaram. É assim como Gomer me trata, que vocês estão tratando a Deus quando vocês quebram o mandamento, quando vocês quebram a aliança, quando vocês quebram o pacto. E da maneira como eu estou tratando essa mulher, é a maneira como nosso Deus, pacientemente, tem tratado Israel. Agora, se vocês acham errado o jeito de eu tratá-la, se vocês acham que eu devo bani-la ou apedrejá-la, vocês estão falando que é assim também que Deus deveria tratar vocês. Deus deveria banir vocês como seu povo e apedrejar vocês, porque o que ela fez comigo é o que vocês fizeram contra Deus. Não deu um outro cenário agora para você a história? Não foi... Deixa eu tirar isso aqui do... Não foi forte isso aí? Isto foi uma parábola viva. Alguns comentaristas gostam de chamar isso de ato do profeta. É uma maneira que você tem... Deixa eu pegar aqui uma outra passagem de Isaías. É uma maneira como você tem de apresentar algo tão chocante que faz as pessoas acordarem. Eu peguei aqui agora no celular uma outra passagem que eu me lembrei agora de Isaías, capítulo 20, que Isaías também fez algo muito chocante. Isaías estava pregando contra a apostasia do povo e o povo querendo fazer aliança com o Egito e com a Etiópia. Aí olha o que Isaías fez. Olha a ordem de Deus para Isaías. Isaías capítulo 20. No ano em que Tartã, enviado de Sargão, rei da Assíria, veio a Asdod, atacou a cidade e a conquistou, nesse mesmo tempo, o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, dizendo, solte os seus lombos, a roupa de pano grosseiro e tire as sandálias dos pés. Isaías fez isso, passando a andar despido e descalço. Então o Senhor disse, assim como meu servo Isaías andou 3 anos despido e descalço por sinal e prenúncio contra o Egito e contra a Etiópia, assim o rei da Assíria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia. Olha o que Isaías fez. Não é que Isaías andou pelado para cima e para baixo, não. Mas durante 3 anos, Isaías não usou mais as roupas reais, que ele era da realeza. Isaías ficou andando como um escravo, com um saiote, que é assim que a gente vê nos painéis, com um saiote descalço para cima e para baixo. É como se agora um CEO de uma grande companhia abandonasse o terno fino, a gravata dele, a roupa social, e começasse a andar de bermuda e camiseta regata para todo lado e lavar os carros. E você perguntasse assim, mas por que o CEO está fazendo isso? Agora eu vou explicar a você por quê. Então essa parábola, em forma teatral, ela, como eu falei com vocês, ela tinha um objetivo duplo. Ou ela era tão óbvia que não precisava nem explicação, todo mundo entendia a força da mensagem, ou ela atraía a curiosidade das pessoas que queriam saber por que o profeta estava fazendo daquele jeito com a pessoa.